assim, enquanto não vem o lugar, podemos continuar a andar. Sei, é quando queremos gritar e o silêncio insiste em ficar, e a luta parece sem fim. Para poder caminhar, para poder insistir, para saber onde ir, conte com o seu olhar. Quando a fé, a querer, a viver, há formas de a gente lutar e sorrir. Insiste em ficar e a luta parece sem fim. Para poder caminhar, para poder insistir, para saber onde ir, conte com o seu olhar. Quando a fé, a querer, a viver, há formas de a gente lutar e sorrir. Em suas mãos estão os sinais do alto preço que custou minha paz. Em suas mãos tomou minha vida, pobre e vazia, totalmente perdida. Em suas mãos suportou todo o peso do mundo em pecado e tanto desprezo. Em suas mãos abertas na cruz, vejo o tamanho do amor de Jesus. Em suas mãos gravou o meu nome, me leva seguro onde quer que eu ande. Em suas mãos Jesus me receberá, no dia final Ele vem me buscar. No dia final
Ele vem. Suas mãos estão os sinais do alto preço que custou minha paz. Em suas mãos tomou minha vida, pobre e vazia, totalmente perdida. Em suas mãos suportou todo o peso do mundo em pecado e tanto desprezo. Em suas mãos abertas na cruz, vejo o tamanho do amor de Jesus. Em suas mãos gravou o meu nome, me leva seguro onde quer que eu ande. Em suas mãos Jesus me receberá, no dia final Ele vem me buscar. Jesus Cristo
Querido povo de Deus, sejam todos muito bem-vindos a este nosso momento de culto. Estamos vivendo o segundo domingo na Quaresma. É bem verdade que gostaríamos de estar presentes aqui na igreja, mas tendo em vista toda a situação instável que estamos vivendo, o decreto que foi colocado também em prática de limitação de horários, a diminuição do número de pessoas, se optou neste final de semana por fazermos uma transmissão online. Mas a ideia é que possamos retornar já no próximo final de semana com os cultos presenciais. Estamos vivendo o segundo domingo na Quaresma. Um domingo que também é lembrado pela palavra em latim, reminiscere, ou lembra-te. Estamos lembrando a obra redentora do Salvador, lembrando a sua obra de cruz. E que o bondoso Deus nos abençoe, para que possamos meditar nesta palavra, que hoje será trazida pelo nosso pastor estagiário Guilherme, que também vai dar a sua saudação. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto. É uma grande alegria estar com cada um de vocês aí, na casa de vocês, onde nós, dessa forma virtual, queremos cultuar ao nosso Deus e meditar, então, na palavra de Jesus, em que Ele nos pergunta: quem sou eu? E nós ficamos nessa reflexão: quem é Jesus? Que Deus abençoe o nosso culto. Da igreja, o fundamento é Cristo, o Salvador. Com este hino, nós iniciamos nosso momento de culto. Querido povo de Deus,
vocês que nos acompanham de perto, de longe. O momento de culto é um momento onde nos reunimos e adoramos ao nosso Senhor. E iniciamos este momento de culto em nome dele, o nosso Deus triuno, Deus Pai, nosso Criador, Deus Filho, nosso Salvador, e Deus Espírito Santo, nosso Santificador. Em nome deste Deus triuno, iniciamos este momento de culto. Amém. Em preparação ao nosso momento de confissão de pecados, nós queremos cantar a próxima canção. Se sofrimentos te causei, Senhor, se ao meu exemplo fraco tropeçou, sem teu caminho eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se diferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no amor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma minha vida, entregue a ti. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Diz o apóstolo João: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho certo. Este Deus que sonda corações, sabe de nossas imperfeições, sabe de nosso pecado. E por isso, queremos juntos neste momento confessar tais pecados na presença do Senhor. Vamos orar juntos, pedindo então perdão pelos nossos pecados. Ó Deus Todo-Poderoso, nossos pensamentos, palavras e ações nem sempre estão de acordo com tua santa vontade. Nossa velha natureza humana pecadora nos leva a fazer o contrário. E nesta rotina difícil, acabamos ignorando o fato de que somos pecadores. Tu conheces nossa vida, sabes de nossos erros. Tem misericórdia de nós. Perdoa-nos de todo e qualquer pecado que tenhamos cometido. Envia-nos teu Santo Espírito para obedecermos tua palavra. Em nome de Cristo, teu Filho, nosso Salvador. Amém. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, o Salvador Jesus Cristo, é Ele quem nos diz: vá em paz, teus pecados estão perdoados. Amém. Primeira leitura bíblica para o nosso culto de hoje, após este momento de perdão de pecados, de reconciliação com Deus,
é a leitura do introito, texto do Salmo de número 22, versículos 23 a 21, onde há um chamamento para que louvemos a Deus e o glorifiquemos. Diz o texto: louvem o Senhor, vocês que o temem. Glorifiquem-no todos vocês, descendência de Jacó. Temam-no todos vocês, posteridade de Israel, porque não desprezou nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Detivem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor aqueles que o buscam. Que o coração de vocês viva para sempre. Os confins da terra se lembrarão do Senhor e a ele se converterão. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino. É ele quem governa as nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, e se falará do Senhor à geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Até aqui a leitura do Salmo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. O texto da epístola para o nosso culto de hoje encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 1 a 11, onde lemos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora
a reconciliação. Até aqui a leitura, cantamos mais um louvor. O texto do Evangelho do dia, nós vamos encontrar no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 38, onde lemos: Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou-lhes: Quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: O Senhor é o Cristo. Então, Jesus os advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então, Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que, depois de 3 dias, ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: Saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse:
Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Até aqui, as palavras, então, do Santo Evangelho. Vamos confessar a nossa fé cristã em conjunto, dizendo o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Preparação ao momento de mensagem, nós vamos cantar mais um hino. Diz Jesus, o Redentor, vinde a mim e descansai. Sou perfeito Salvador, mas comigo procurai. Nesta voz confiarei, a Jesus irei buscar, pois só nele poderei o perdão e a paz achar. Diz Jesus, o Redentor, dou-vos a consolação que alivia qualquer dor desta triste perdição. Ó convite sem igual, é notícia que me apraz, segue errante neste val, relaxe completa paz. Diz Jesus, o Redentor, quem tem sede, venha a mim, água viva em seu frescor, e darei do céu sem fim. Desta fonte então provei, água em todo o seu dulçor, do pecado assim sarei, viva agora no Senhor. Que o Santo Espírito de Deus nos acompanhe no meditar da sua palavra. E nesse meditar nós queremos refletir um pouquinho sobre a pergunta: quem é Jesus? Alguma vez vocês pararam para pensar e para responder
uma pergunta que diz assim: quem sou eu? É muito interessante quando a gente para pensar nessa pergunta, quem sou eu? Porque parece que a gente sabe quem nós somos. Mas quando a gente precisa se expressar, parece um pouco mais difícil de falar. Eu me lembro quando eu participava da juventude, lá na minha igreja, e frequentemente a gente fazia alguns exercícios práticos. E algumas vezes a gente fez esse exercício de responder quem somos nós, ou quem sou eu. E aí entregava um papel, uma caneta para a gente, e aí a gente sentava num cantinho, e aí eu ia lá também para fazer esse exercício. Daí a pouco eu parava e me perguntava: cara, eu não sei quem eu sou. E aí de repente eu olhava para o lado e olhava as pessoas escrevendo um monte de coisa no papel e eu me apavorava mais ainda. Porque da minha cabeça não saía nada. Como responder à pergunta: quem sou eu? Na verdade, responder essa pergunta é de fato, não é tão simples assim de responder. Até mesmo pensando agora, quem sou eu? E quando a gente pensa até mesmo sobre as outras pessoas, quando uma outra pessoa pergunta para nós: ah, você conhece fulano de tal? Quem é fulano de tal? Parece que a resposta é fácil. Mas se vocês pararem para pensar, nós associamos ao que a pessoa é pelo que ela faz, onde ela trabalha, onde ela mora, se ela é casada ou não é casada, onde ela vive, com quem ela convive. Mas isso é perfeitamente normal. Não se assustem, porque na verdade a gente é treinado no nosso dia a dia a pensar dessa maneira. Associar ao que uma pessoa é, o seu ser, com as coisas que ela faz, por onde ela anda, enfim, o que eu acabei de citar. Mas é difícil responder essa pergunta. É difícil até de definir como responder essa pergunta. E essa mesma pergunta que a gente se faz para nós mesmos, ou que outras pessoas fazem para nós e fazem das outras pessoas, chegou também para os discípulos de Jesus. Jesus chega para os seus discípulos e pergunta para eles: quem as pessoas dizem que eu sou? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Os discípulos de Jesus andaram com Jesus durante um longo período de tempo, viram as coisas que Jesus fez, ouviram o que ele disse. E quando eles andavam com Jesus, eles viram Jesus fazer milagres, eles viram Jesus fazer curas, ouviram Jesus perdoar pecados, ouviram Jesus contar histórias com grandes ensinamentos. E aí ele pergunta: o que estão falando de mim por aí? O que estão falando quem eu sou? E vocês, meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Quando Jesus pergunta para os discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Abre um leque de opções para os discípulos de Jesus. Um milagreiro, um curandeiro, um contador de histórias. Afinal, quem é Jesus? Existem muitas pessoas que querem definir quem é Jesus, dizendo que ele é um exemplo,
que Jesus veio para esse mundo para dar um novo conjunto de regras, de moralidade. Talvez Jesus seja um ser evoluído. E ainda há aqueles que dizem que Jesus é tudo para mim. Este é o Jesus que se apresenta diante de nós? Se Jesus é um exemplo, por que você não segue o exemplo de Jesus? Por que você não é quem Jesus é? Se Jesus é aquele que dá um novo conjunto de regras, um legislador, então por que você e eu não seguimos essas novas regras de Jesus de forma rígida, da forma como ele colocou? Se Jesus é um ser evoluído, bom, eu tenho até medo de perguntar de onde que foi tirado isso, porque pode ser que citem a Bíblia, a palavra de Deus. E Jesus é tudo para mim. Bom, tudo? Defina tudo. O que é tudo para você? O que é tudo para mim? Jesus é aquilo Jesus é aquilo que ele diz e o que ele faz. O Espírito Santo agiu no coração de Pedro, que é aquele que sempre fala em nome dos discípulos, e Pedro foi cirúrgico e preciso na sua resposta, pela graça do Espírito Santo. Dentre aquele leque de opções que se apresenta diante dos discípulos, Pedro diz que ele é o Cristo. De fato, Pedro e os discípulos estavam prestando atenção naquilo que Jesus diz e naquilo que ele faz. Aliás, Deus já tinha dado a dica para eles: este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. O Senhor é o Cristo, diz Pedro. Mas aí, quando Jesus pergunta para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro diz: o Senhor é o Cristo. E a gente olha para Pedro e diz assim: quê? O que isso significa? Esse cara está doido, o que ele está falando? E aí a gente dá uma olhada para Jesus, e Jesus: aí Pedrão, estão entendendo o que eu estou falando? Estão entendendo o que eu estou... mas não contem isso para ninguém. Cara, não faz sentido. Se o cara acertou na mosca, quem Jesus é? Ele é o Cristo. Aí Jesus diz: não contem isso para ninguém. Só que Jesus sabe o que ele está fazendo. Jesus conhece o que Deus quer. E ele cumpre o que Deus quer. E quando Jesus diz: não anunciem isso por enquanto, fiquem em silêncio, não contem isso para ninguém, é porque ainda não chegou o tempo de Jesus ir para a sua missão. Não chegou o tempo completo de Jesus ir para a cruz. Ainda é necessário mais um tempo Jesus caminhar aqui na terra. Jesus, o Cristo, o Messias, só tem uma missão, que é tomar o caminho da cruz, mas ainda não é o tempo, porque os judeus, se ouvissem que os discípulos estão dizendo que Jesus é o Cristo, ia ter um grande problema. Porque os judeus, eles esperavam um Cristo. Eles esperavam um Messias, mas não um Messias que morreria na cruz. Aliás, Deus, durante o Antigo Testamento, ele entregou alguns Messias, alguns Cristos. Cristo significa aquele que é ungido. No caso, ungido por Deus. E os reis do Antigo Testamento eram tipos de Cristo.
porque governavam o povo. E esse era o tipo de rei que os judeus esperavam. Um Messias, um Cristo, que viria restaurar a paz naquela terra e naquela cidade, onde os libertaria do Império Romano, e agora eles então governariam e restaurariam a paz. Mas não é essa a missão de Jesus, e ele não queria ser confundido. Porque a missão de Jesus é sim tomar o caminho da cruz, morrer e ressuscitar, ser o Rei dos Reis, para nos dar perdão, vida e salvação. Por isso, Jesus é mais do que um exemplo. Jesus é mais do que um legislador e é muito mais do que um ser evoluído. Jesus é Rei dos Reis. Jesus é o Salvador. E se nós pensarmos que Jesus é só um exemplo, um legislador, um ser evoluído, ou simplesmente dizer que Jesus é tudo, pergunto de novo, o que é tudo? Jesus é muito mais do que isso, porque se nós dizemos que ele é exemplo, legislador, um ser evoluído, de certa forma, estamos tirando Jesus da cruz. Estamos tirando o rei do seu trono, aquele que governa tudo, que sabe o que é melhor para nós. E Jesus, quando vê que nós o tiramos da cruz, ele diz para nós: saiam daqui, porque vocês são meus adversários. Foi o que aconteceu com Pedro. Jesus precisou puxar a orelha de Pedro e dizer que ele era Satanás. Saia daqui, Satanás. Mas Satanás quer dizer adversário. Jesus chama de seu adversário porque quer tirar do caminho da cruz. Pedro, de certa forma, ali não queria que Jesus morresse e ressuscitasse, porque o texto diz que Jesus estava ensinando para eles, mostrando para eles o seu caminho, aquilo que ele haveria de sofrer. E Jesus diz para Pedro e diz para nós: saiam da minha frente, vocês são meus adversários. Vocês acham que o meu sacrifício na cruz não é suficiente para vocês? Vocês acham que precisam fazer mais alguma coisa? Ou dizer aquilo que eu sou pela cabeça de vocês? Jesus diz: eu sou o que sou. E se alguém quiser ganhar a sua vida, ganhar a vida eterna, então vai perder. Porque a vida eterna não pode ser ganha, mas ela é recebida dos braços de Deus. Ela é recebida através do sacrifício de Jesus na cruz. Quem é Jesus? Jesus é o Cristo. Jesus é o escolhido de Deus. Aquele que foi escolhido por Deus, aquele que foi ungido por Deus para nos dar a reconciliação com o Pai. Jesus é aquele que nos entrega perdão, vida e salvação. É em Jesus que as promessas de Deus são cumpridas. E Paulo diz aos Coríntios que é em Jesus que temos o sim de Deus. Porque é em Jesus que Deus tem prazer. E quando Jesus grita na cruz, está consumado, temos ali o amor de Deus por nós. E a obra completa na ressurreição do nosso Salvador. Jesus ama os seus inimigos. Jesus ama aqueles que estão afastados dele. E ele quer que nós reconheçamos que ele é o Cristo e que pela fé nós cheguemos até ele. Nós recebamos a declaração de Deus que somos perdoados, que somos absolvidos dos nossos pecados,
E é pela fé que então Deus nos declara justos. Quem é Jesus? Ouçam o que Jesus diz. E hoje ele diz para mim e para você: siga-me, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Somente eu sou o perfeito Salvador de vocês. Venham até mim e sejam salvos. Amém. Cria em mim, ó Deus, puro coração, e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna da-me alegria da tua salvação e sustém-me como um voluntário Espírito. Amém. Ao orar o Senhor, vem unir-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer e a tua vontade fazer. Nossa vida vem pois transformar, refrigério pra alma nos dar. Com irmãos, com fé e devoção, nos unimos aqui em oração. Tua bênção vem dar, hoje eu perto do teu altar. Junto a ti nós queremos render, e o perdão em Jesus receber. Nossa vida vem pois transformar, refrigério pra alma nos dar. Com irmãos, com fé e devoção, nos unimos aqui em oração. Vem em nós habitar, nossa fé em Cristo aumentar, ensinar como amar nosso irmão e ao mundo anunciar salvação. Nossa vida vem pois transformar, refrigério pra alma nos dar. Com irmãos, com fé e devoção, nos unimos aqui em oração. Com irmãos, com fé e devoção, nos unimos aqui em oração. Queremos, neste instante de nosso culto, falarmos com nosso Deus em oração. Queremos orar pelos aniversariantes desta semana, também orar pelos aniversariantes de batismo. Queremos incluir, então, estes irmãos, pedindo que Deus os abençoe e os ampare neste momento tão crucial que estão vivendo. Vamos orar? Todo-Poderoso e Eterno Deus, nosso amado Pai Celestial, estamos em Tua presença mais uma vez agradecidos por todas as bênçãos que sem medida e sem mérito de nossa parte tens derramado sobre nós. Enviaste Teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não morra,
mas têm a vida eterna. É nesta certeza que nos amparamos enquanto filhos teus. É nesta certeza que vivemos dia após dia, mesmo que o cenário seja difícil e as perspectivas sombrias. Rogamos que tu nos conduzas, para que lembremos que mesmo andando pelo vale da sombra da morte, não precisamos ter medo, porque tu estás conosco. Olha com amor e misericórdia por nossas famílias. Olha com carinho por todos os vovôs e vovós que estão angustiados em casa, seja na espera da vacina ou acometidos de algum mal. Abençoa-nos para que, como família da fé, possamos acolhê-los, possamos estender a mão ao caído e, sob tua condução e amparo, termos estabilidade espiritual e também emocional para viver os dias que vivemos. Graças te damos, porque em Jesus tu proveste todas estas coisas. E é neste sentido, é neste apoio e confiança que nós estamos aqui. Estamos aqui agradecidos por teres concedido mais um ano de vida a todos estes irmãos e irmãs que aqui estão sendo lembrados, por ocasião de seu aniversário. Cuida de cada uma destas pessoas. Abençoa-as com muita saúde e fé, para que possam celebrar mais um ano de vida agradecidos e também sintam-se desafiados a viver o novo ano testemunhando do teu amor. Ó Deus Todo-Poderoso, também lembramos todas as pessoas que celebram mais um ano de seu santo batismo, rogando que estejas com elas, preservando-as nesta aliança tão importante. Que nunca percam a fé e sigam vivendo e anunciando aquilo que tens feito. Colocamos em tuas mãos também aquelas pessoas que estão enfrentando algum problema de saúde mais delicado. Rogamos que olhes com amor e misericórdia pela dona Nelly e a dona Nilda. Cuida com carinho destas duas vovós. Cuida do seu corpo, cuida também do seu espírito, para que possam, firmes na fé em ti, suportarem as aflições e, se for de tua vontade, retornarem logo para casa. Ó Deus Todo-Poderoso, em tuas mãos colocamos também o pastor Gerson Schornack, rogando que o abençoes com rica medida de teu amor, que ele possa, se for de tua vontade, obter recuperação rápida e plena, e possa seguir te servindo com alegria. Olha com carinho também pela família que com ele se angustia, que todos possam seguir confiando em ti, porque tu estás cuidando deles. Senhor amado, por fim pedimos a tua bênção sobre todos nós, em meio a decretos, em meio a restrições. Abençoa nosso planeta, nosso país, nosso estado, nosso município. Faze com que as pessoas tenham consciência de que precisam de fato tomar cuidados, precauções. Que tenham cuidados tanto na área da higiene, como também cuidado em meio à sociedade, protegendo-se e protegendo a outros. Conduze para que possamos passar o mais rápido possível por este momento tão delicado e aos poucos retomarmos um pouco daquilo que foi perdido. Tudo isto nós te rogamos em nome de Cristo, teu Filho, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Queremos neste instante finalizarmos nosso culto então,
desejando a todos a bênção de nosso Senhor Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Nossos avisos estão aí projetados. Convidamos vocês a visitarem o blog da nossa congregação, onde temos também o calendário bem embaixo no blog. Está aí o endereço em azul na tela. Lembramos a todos que a nossa parada com cultos presenciais foi momentânea. No próximo final de semana já teremos os cultos presenciais novamente, desde que os decretos o permitam. Vamos aguardar o desenrolar dos próximos dias. Certamente teremos manifestações, também a oficialização de bandeiras, mas em princípio, permanecendo como estamos, vamos voltar a ter culto presencial já a partir da próxima semana. Lembrando que para se inscrever para esses cultos é necessário fazer uso do WhatsApp da congregação e também fazer uso do telefone da igreja para então nos alistarmos e virmos à casa do Senhor. Que Deus abençoe a todos e finalizamos o nosso momento de culto com o último hino. Graças dou por esta vida, pelo bem que me brindou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão. Graças pela azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho, meus espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento, da feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Se a vida é mesmo assim, enquanto não vem o lugar, podemos continuar a andar. Sei, é quando queremos gritar e o silêncio insiste em ficar, e a luta parece sem fim. Para poder caminhar, para poder insistir,
insiste em ficar e a luta parece sem fim. Para poder caminhar, para poder insistir, para saber onde ir, conte com seu olhar. Quando a fé, a querer, a viver, há formas de a gente lutar e sorrir. Para poder caminhar, para poder insistir, para saber onde ir, conte com seu olhar. Para poder a vida assim, com Cristo em mim. Lutar e sorrir.